Tá gravando, certo? Então, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. Provavelmente vocês já olharam os slides e devem estar com dúvidas em algumas coisas, né? Ou melhores esclarecimentos. E a gente depois vai fazer exercícios em cima desse material. Eu sei que o melhor seria nós estivéssemos em sala de aula. A maneira como eu trabalho é em sala de aula. Eu gosto de conversar, perguntar e dar exemplos de cada um de vocês. E fazendo assim em casa é bem complicado. Os outros professores que já tinham material, até como eu disse, a questão do computador, eles já são acostumados, já têm tecnologia para esse tipo de coisa. Então não podemos comparar professores que já dão aula em AD com outras coisas nesse sentido. Mas nosso foco aqui é a parte da desenvolvimento motor e uma coisa básica que é a teoria do desenvolvimento motor, como é que funciona. Para chegar a ela, lá nos primeiros dias, eu falei como é que funcionava a questão do processo, que não é só o lado biológico, mas tem o lado da estrutura, tem o lado de tipo de movimento, o lado do ambiente, para eu começar a aprender. Depois eu trabalhei a mente, o cérebro, como é que funciona o cérebro, como é que a questão da atenção, porque nós só aprendemos com atenção. Tu vai ensinar qualquer coisa, tem que ter atenção. E aí, o estímulo é como é que se dá o processo do estímulo lado sensitivo até o cérebro volta para executar o movimento. E aí vem a teoria de como dar esse processo todo para depois nós chegarmos à aprendizagem. Certo? E aí, Douglas? Legal? Fala para nós, sua voz de locutor. Opa, Ah, agora sim. E tranquilo? aí, dá Ah, aquela sambadinha, Douglas. Dá aquela sambadinha. Como? Ué? Alice, agora sim. O microfone. Tá. Então vamos lá. E já que a gente estava falando justamente aquela primeira parte, o corpo, o movimento, ele é estimulado de três formas. A questão, como o meu corpo dá possibilidades, que é uma maturação interna do cérebro e do corpo em si, todo desenvolvimento. Aí se eu fizer a pergunta para vocês, como que eu posso dizer que uma área do cérebro já está madura? Ah, Quando a criança consegue realizar tarefas que até uma semana atrás ela não conseguia. De certa forma, assim, porque como se fosse liberando, né? Consegue fazer, consegue fazer. Claro, vai depender muito do estímulo que ela vai ter. Agora, a parte cerebral, ela começa a amadurecer. Oi? Trancou aí, Tanise? Sem voz. É como se fosse um joguinho que, conforme tu vai maturando, tu Vai vai destravando. passando de fase. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, a parte mais caudal que a gente fala, que é a parte mais baixa do cérebro, né, que é o cerebelo, ele vai amadurecendo da parte medial e depois os córtex. Claro que não necessariamente nessa ordem, totalmente. Começa cerebelo, sim, mas algumas partes da parte frontal e lateral também estão começando a amadurecer para dar a questão do equilíbrio, a questão de uma certa memória, mas todo o processo se dá cerebelo, depois vai para o diencéfalo, que é a parte central, onde tem o tálamo. Tálamo, você deve conhecer hipotálamo, abaixo do tálamo, que são aquelas memórias de curto prazo, memórias de longo prazo, né? Tem algumas funções importantes no dia a dia ali. Só que o diencéfalo, que é a parte central, onde tem o tálamo, onde tem a glândula pineal, onde tem o sistema límbico, que é a parte central, ele leva um tempo para amadurecer. Então, quando nós nascemos, podemos usufruir da maturação do cérebro, do cerebelo, que é sobrevivência. É um cérebro
não só de um réptil, mas qualquer mamífero tem aquela parte ali. Depois que vai amadurecendo, e essa maturação vai ser em média 2 anos de idade, até 6 anos, o diencéfalo já está bem estruturado. E desta forma, os córtex motor ou pré-motor já estão quase lá. Nós sabemos que aos 6 anos de idade, 6 anos, já estamos com mais de 90% do nosso cérebro amadurecido. E isso permite nós termos um pensamento sobre coisas, exemplo assim, imaginar coisas que podem acontecer. Uma criança, quando é pequeno, então até a Tanise pode lembrar disso, sobre imaginar algo. É difícil uma criança imaginar algo com 2, 3 anos de idade. As próprias brincadeiras de esconder, se ela não está vendo o corpo dela, ela não sabe o que está acontecendo. A criança de 2, 3 anos brinca fazendo isso aqui, ó, já está escondida. Por quê? Porque ela não consegue, não tem um desenvolvimento, o cérebro ainda não comuta, não dispõe ainda do sistema que ele pode trabalhar todos os córtex juntos. E isso vai se dar a partir dos 6 anos de idade, onde a criança até vai para a escola. O colégio começa com 6 anos de idade. E aí, todo o final do amadurecimento, ele vai se dar lá por volta de 16 e 18 anos de idade. 16 anos em função das gurias, que amadurecem primeiro. E os gurias, 18, mas pode até 21 anos. Então, 21 anos é a idade da maioridade, porque todos, dificilmente não tem ninguém com 21 que não seja já maduro. A data básica, média, em função do homem, 18 anos. Aquela idade que vocês podem dirigir, essas coisas todas. Nos Estados Unidos, lá é 16 anos. Ele sabe que os estudos é 16 a 18, mas 16 anos já está valendo. Já tem a capacidade de responsabilidade, essas coisas todas. Como se dá isso? Os neurônios vão se agrupando e há uma formação das ramificações, tanto de dendritos ou as ramificações dos terminais axonais. Então, nesse agrupamento, quando acontece extensão disso, já está maduro, né? Agora, estou sendo infiltrado agora. Acordou minha filha. Vem cá, vem cá. Invadiu o quarto, abriu a porta já. Olha só, vem cá. Ó os amigos de papai. Olha os amigos de papai ali, ó. Tá todo mundo amigo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Ó, tá te mandando beijo. Manda beijo, Douglas. Isso, a criança vai aprendendo. O Natan. Então tá. Vamos comer. Dá tchau pra vocês. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau. Criança, né? Então tá. Beijo. Vai lá com a mamãe. Opa. Isso. Voltando. Então essa questão da maturação do cérebro é importante. Nós nascemos com maior quantidade de neurônios que nós temos hoje. Muito mais. Então, desde a formação do feto, lá no período fetal, é produzido muitos neurônios. Eles só vão se agrupando à medida que eles vão as áreas corticais são formadas e eu sou estimulado ao longo da fase inicial dos primeiros 2 anos de vida. Alguns cientistas dizem os 3 primeiros, outros dizem 1 ano e meio, mas em torno de 2 anos eu tenho que estimular as crianças a tentar falar, a se equilibrar e essas coisas todas. Acho que no segundo dia de aula por ali deve ter falado sobre as meninas lobo. Sim ou não? Sim. Sim, falou. Falou até do problema, falou das outras coisas que... Teve um cara que tinha problema de comunicação por causa que ele ficou boa parte da adolescência e da infância preso num porão. Isso. Ele só ficava sussurrando. Kasper Hauser
né? Então, esses 3 exemplos que eu dei, exemplos que ao zero, até a fase inicial, do nascimento até, no caso de 2, 3 anos de idade da uma das meninas lobo, elas não tiveram nenhuma ação de estímulo como nós temos. Então, nem para caminhar, nem para conversar, nada. E depois tentaram fazer que elas fossem ensinadas para falar essas coisas todas, e foi muito difícil. Um dos caras, o Felipe, esqueci o sobrenome agora, ele disse que é como se fosse uma árvore, ou seja, vai formando os galhos e o pó desse galho não sai mais flor dali. Ou seja, o cérebro foi até ali e é difícil ir adiante. Por isso que nós teríamos que estimular as crianças desde cedo, né, para que depois eu possa desenvolver outras possibilidades. Então, assim, uma das coisas é o lado biológico, que é o cérebro em desenvolvimento. A segunda, e é uma coisa importante, que é o estímulo que eu vou ter do ambiente, né? Se em casa os pais se movimentam, fazem a criança rir, brincar, essas coisas todas, a criança vai ter um desenvolvimento. Aquele pai que dá o celular para a criança ou que não dá atenção para a criança vai ter outro desenvolvimento. É o nível de estimulação que eu vou tendo junto com o lado biológico para a aprendizagem. Alice, quando tu era pequena, lá, claro, tu só vai te lembrar a partir dos teus 4 anos de idade, mas tu brincava muito na rua? Brincava bastante na rua. Sim, consegue me ouvir? Consigo? Sim, brincava muito na rua. Eu morava na casa da minha avó e ela tinha um baita de um pátio. A gente brincava na rua e aí tinha muito cachorro, então a gente vai se apegando a esse tipo de coisa, né? A questão do pátio, de brincar na rua. Quando eu era pequena também, depois um pouquinho já conhece os vizinhos, já vai brincando com os vizinhos, estimulando outras coisas, brincar de esconde-esconde, brincar no meio da rua, várias situações que se eu não tivesse a oportunidade de brincar na rua eu não saberia, né? Claro. Mas essa questão de ser bem pequena, eu lembro de brincar na rua, brincar na areia, brincar com os cachorros, conhecer as plantas, porque minha avó tinha um monte de planta, né? Um monte de coisa. E caminhando, né? Eu aprendi muito a caminhar dentro do pátio de casa, um pátio bem grande. Claro. Então eles me botavam, já sabe andar? Vai andar. Lembro de quando eu era pequena, a creche era uma rua abaixo da casa da minha avó. Então, a mãe disse que a partir do momento que eu aprendesse a caminhar, eu não ia mais pro colo. Então, sempre que era a mãe que buscava, a gente demorava tipo umas 2 horas para subir, porque eu ficava conversando com os cachorros e caminhando devagar, cansada. E tu tinha 2 anos de idade, mais ou menos? Demorava 2 horas para voltar para casa. Tu tinha 2 anos? Tu aprendeu com 1 ano, mais ou menos, né? Eu devia Isso. Que eu vou pra creche desde os meses, então eu ia pra creche, né? Lá que eu me desenvolvi, né? Com certeza. A Tanise também tinha um pátio enorme, né? Ela não tinha um pátio enorme, mas por ser interior, tinha o meu pátio dos vizinhos para brincar. Era pra fora, né? Lá na tua cidade. Tinha mato, essas coisas todas. Sim. Na verdade, na fazenda que a gente tem hoje, era um dos meus postos. Então, a gente frequentava também, mas com um período de tempo curto. Assim, a gente ia mais de semana, uma vez por mês, uma vez cada 40 dias, que a gente ia para lá. Mas em Carlos Barbosa mesmo, continua sendo ainda uma cidade muito pequena, deve ter 30 mil habitantes hoje.
Então, na minha infância, devia ter 20, 25 mil. Então, era muito tranquilo de estar na rua até 10 horas da noite. É. E tu, Douglas, Era muito de boa. brincava na rua? Sim, eu brincava com a rua, jogava bola com os guris. É um guri. Tudo. É os guris. É, os guri. Jogava bola com os vizinhos, jogava bola com meus primos. Tá frio da rua, pô. Não, tá até esquentou. Isso aqui. E tu, Natan? Brincava na rua também ou é guri de apartamento? Oi. Não, brincava na rua também. Jogava bola e ficava na rua. E pega os calços ainda. Era criança. É. Foi Então, os vizinhos, os parentes também. então vocês não são privilegiados ainda, né, de ter desenvolvido assim, porque hoje em dia dificilmente as crianças estão indo para a rua, brincar na rua, brincar em praças. Quando a criança brinca na rua, ela tem que negociar regras com os outros, vai tendo essa parte social, vai desenvolvendo empatia. E mais do que isso, quando brinca na rua, certamente vai ter brincar de corrida, um vai empurrar o outro. Então tu vai desenvolvendo a tua parte motora, né? E claro, vai desenvolvendo a autonomia. Nós somos mais autônomos que hoje as crianças que são de apartamento, que não negociam muito, não tem muita empatia, né, com outras crianças. E a parte motora muito a desejar, é mais dedão que qualquer coisa assim. Eu vejo crianças caminhando e sem movimento dos braços para caminhar, caminham assim, ó. Eles têm um desequilíbrio, já cai, já não sabe quicar uma bola, não sabe fazer diversas coisas. Então, como é importante estimular as crianças de diversas formas, certo? O estímulo é importante, mas como é que se dá esse estímulo? Então, deixa eu lá aqui de novo, né, a questão da célula, né, que é o neurônio. O neurônio recebe informação, aqui é o corpinho, a junção de milhares de corpos forma a nossa mente, né? Que aqui está a memória, como fosse toda a memória é passada para cá. Para manter a estrutura funcionando, nós temos um núcleo, né, que faz todo o trabalho de manter isso, né, as informações centrais, e inclusive de nutrição com as células glias, e a informação então chega pelos dendritos, passa pelo corpo e sai lá nos terminais axonais, ou seja, esse caminho axônio aqui, ele também se desenvolve, né, e aí dá a questão da maturação dele, tanto os dendritos como os terminais, são as ramificações, mas o axônio ele também se desenvolve, e aí posso considerar que ele está maduro depois que os seus dendritos, as suas terminais, o seu axônio e a bainha de mielina estão completos. A bainha de mielina ela é importante porque todo o processo de transmissão motora de aprendizagem, ela dá a velocidade e a informação correta. Aqueles neurônios que não têm a bainha de mielina completa, a informação é mais truncada, né, na forma didática de falar, ou mais lenta. E para nós usarmos e trabalharmos questão de velocidade, precisamos de bainha de mielina. Existe no nosso cérebro, tem neurônios mielinizados e neurônios não mielinizados, que são simplesmente reprodutores de informação até de reflexo, qualquer coisa assim. Então, o neurônio é maduro quando as suas ramificações, os dendritos e os terminais já estão se desenvolvendo, estão se ligando. O axônio, uma cauda considerável, e a bainha de mielina já está formada em todo o processo do axônio. Isso é importante para a parte motora, certo? Tranquilo até aí, né? Quando vocês quiserem falar, vocês falam em cima, sem problema nenhum, certo? Então o processo passa o estímulo, a informação, né, que chama-se de impulso nervoso, dendrito,
a sinapse entre as terminais do novo dendrito e assim por diante. 400 quilômetros que é a velocidade que se tem quando tem a bainha de mielina. E no caso do neurônio motor, que vai se ligar as placas motoras nos músculos ali, se dá a ligação para cada núcleo de feixes. E aí depois a gente vai ver que quanto mais eu treinar aquilo ali, mais ligações eu vou ter. Certo? Então aqui a bainha de mielina de uma foto. Ô, Cássio, Oi. eu vi na apresentação, né, que tu comentou do Parkinson ser uma questão de bainha de mielina já deteriorada, né? Uhum. Isso acontece só nos neurônios motores ou nos neurônios de forma geral, sem ter uma parte em específico? Não Que tem uma parte acontece específica, não. essa deterioração Não, no não. Parkinson? Geralmente é no cérebro que começa. Não lá nas mãos. Que é o comando é aqui, né? Sim, mas ela acontece, mas É o som tá. como no cérebro como um todo, não numa área específica, tipo assim, a deterioração ela ocorre Pode ser na uma área parte específica. motora Ela do pode ser uma área específica. neurônio, coisa assim. É área específica e geralmente é ali entre o tálamo e o hipotálamo, né? Tá, Pra, mas não tem regra. tem algumas regras, sim. O diencéfalo, né, que tem o tálamo e tem as coisas todas, depende Tá. da área que vai tendo problema nos neurônios, tipos de demência que pode tendo. Ali perto do tálamo tem o sistema límbico, certo? E que pode ser tendo problema. Outro que pode ser ali próximo também tem a glândula pineal, distúrbios de sono, sistema de combate a radicais livres, essas coisas todas. Então, que depende da área em si. Agora, quem estuda bastante isso é a Rose, né? Então, a Rosilene, é mais fácil perguntar para ela qual é o tipo, porque dentro, mas é cérebro. Dificilmente seja lá porque é no controle, não é no músculo, não neurônio no músculo, é no cérebro que é o problema. Pelo menos as coisas que eu leio dizem justamente essa Sim. parte. Ah. Eu acho que tem aqui ó, mielina danificada. Então aqui nos condutores nervosos, e aí não quer necessariamente que seja motor, né? Que está mostrando justamente o sistema nervoso central. Então onde tem mielina danificada é lá no cérebro, que vai comprometer a informação. Sim. Tá? Então vamos lá. Como eu deduzi, né? Como o Parkinson É ligado à parte ele motora? afeta mais a parte motora. Eu pensei que de repente tivesse alguma ligação com a área motora do cérebro ter uma deterioração maior do que as outras áreas. Entendi. Eu não sei qual é a ligação lá no cérebro para esse tipo de coisa. Que eu posso até pesquisar um pouco mais sobre isso e te passar alguma coisa nesse sentido. Mas que deve ter com certeza, porque tu não tem um controle motor, né? Tu perde, é dada uma informação e parece que é Sim, truncado. de repente a deterioração não ocorre tanto na área motora, mas de repente numa área que faz a transição da informação, não sei. Isso, por isso que para mim é ali perto do encéfalo, né? Ou seja, é onde passa a informação, tanto aferente como eferente, né? Então ali é passada a informação que vai do córtex até os músculos, né? Sim.
Mas depois a gente dá uma pesquisada se é legal isso, tá? Então vamos lá. O amadurecimento se dá em épocas diferentes, né? A gente vai acompanhando a evolução da criança e ela vai maturando aos poucos. À medida que vai amadurecendo, vai permitindo nós fazermos diversas coisas. Mas essas diversas coisas só vão conseguir fazer se for estimulado, certo? Então vocês que brincaram na rua, tiveram outros tipos de estímulos, pode ter um desenvolvimento motor melhor que a gurizada de hoje em dia. E aqui, esse é um gráfico da pesquisa, e aí é a vida, né? Vocês verem que aqui no começo, como tem a parte amarelada e principalmente a parte avermelhada. Aqui atrás tem a parte do cerebelo, que atrás e abaixo, que já está mais maduro. Então, e à medida que eu vou envelhecendo, vai amadurecendo as regiões todas. Vejam que verde aqui já está amadurecendo, e a parte mais central, amarelado ali, leva um pouco mais de tempo. E aqui sim, aos 20 anos de idade, ou seja, é para todos já estarem mais azulados. Ou seja, né, Natan? O vermelho é mais imaturo e azul é mais Sim. maduro. Isso quem está falando Eu vi, é a fisiologia, não é eu. Sendo bem melhor essa interpretação que o azul é melhor que o vermelho. Até a tua conta bancária, o vermelho é pior, certo? Certo. Beleza. Fisiologia, não é nada a ver com o time. Não tem nada a ver com o time, a fisiologia está falando. Aqui eu estava mostrando o vídeo aquele do cara queimando o dedo, né? Só para dizer como é que acontece o negócio. Então assim, vocês viram que a chama chegou ali e levou um tempo para ele sentir. Claro, em pouco tempo, mas já levaram até um choque na mão ou queimaram o dedo. Primeiro, teu movimento é fazer um reflexo, porque a informação vem o neurônio sensitivo, ele vai chegar na medula. Lá na medula tem o neurônio associativo, que vai dar algumas ordens para ter ação motora de reflexo. Reflexo é sem controle nenhum. Né? Aquele do susto, né? Do choque, ou alguém bateu em ti, e tu não controla o movimento. É sem controle, certo? Então é medula com comando cerebelar. Já tem uma estrutura cerebelar, lá tem programas prontos para te defender, te manter o equilíbrio, te defender essas coisas todas. E a informação só que tu tira o braço, mas a informação ela continua. E vai passar lá pelo mesencéfalo, diencéfalo, que é onde está o tálamo, e distribui para onde que é o córtex adequado. Se é auditivo, visual, motor e assim por diante. No caso, tu queimou o dedo aqui, né, e tu vai sentir, vai para o córtex adequado e vai lá para o motor também para tu mexer teu dedo, vai tirar da onde está também, depois que fazer tudo isso aí. Então assim, nós temos um sistema para nos defendermos, que é medular cerebelar. Reflexo. Reflexo é diferente do futebol. O futebol, os narradores falam, defendeu por reflexo. No voleibol, por reflexo tal coisa. Reflexo é sem controle. O que os goleiros fizeram, os jogadores de voleibol fizeram, é tempo de reação. Eles treinaram para aquilo ali. Se a bola vier isso, faz isso. Se a bola vier aquilo, ou seja, eles treinaram aquilo. Então, reflexo é sem controle. E o comando é cerebelar. Não é do córtex motor. E nós nascemos com muito desses programas para nos defender. O choro é uma forma de comunicação rudimentar ou bem nada a ver com córtex, né? Porque é para se defender de algum motivo ou outro, fazer uma comunicação geral. Vocês olharam os vídeos que eu mostrei, que 7 reflexos que nós nascemos, e um bem legal é quando aperta e a criança expande. Esse é legal porque
Tu faz uma ação forçando ao centro do peito e a criança mexe todo. E ela nem sabe o que está acontecendo, porque isso é reflexo, é sem controle, né? Passa o dedo na boca, a criança tenta encontrar para chupar. Sem controle. Dá a mão, a criança fecha. É sem controle. E caminhar, né, então tu pega ela e bota os pés numa planície, num plano, a criança vai fazer a pedalada, né? Como se fosse caminhar. Mas tudo isso sem conscientização. É nível de reflexo cerebelar, certo? São programas que nós nascemos. Claro, se perguntado, professor, como é que é passado esse programa? Aonde que está isso? Está no DNA? Que células que foram passadas que tem essa programação? Não sei te responder. A única coisa que eu sei é que alguns falam que é Deus, é que vem o espírito de luz, que vem cada um acredita no que pode ser. Para mim não, tá lá na célula. Como que é feito isso? Não sei dizer, se é DNA, se é qualquer outra coisa assim. Mas nós nascemos já programados para isso. Na formação do nosso cérebro já temos esses programas para nos defendermos. Certo? Então, Certo. fala. Nada, eu falei certo. Tá? Então assim, aquela chama veio e aqui nós temos neurônios sensitivos que vão receber essa informação. Essa informação nós chamamos de aferente, porque está levando a informação. Então aqui está levando, teve essa movimentação que é o arco reflexo, que é dessa região aqui, ó, medular, então fez a retirada da mão sem controle, a informação está indo, passou lá para o mesencéfalo, diencéfalo, até chegar no córtex pré-motor e motor. Lá é associada alguma resposta e com isso eu vou ter uma informação que sai lá do córtex chamada eferente. Eferente quer dizer de efetuar, de fazer coisas, do comando de fazer. Tu vai pagar uma conta, tu efetuou um pagamento, tu conseguiu sacar, tu efetuou um saque. Então, quando sai do cérebro a ordem, vem estímulo eferente que vai chegar no músculo para executar aquela ordem do cérebro. Então, quando leva a informação é aferente. Quando a informação sai do cérebro, chama-se eferente. Pode ir por questão de vogais. A, E, I, O, U. A vem antes de E. Então, A está levando. E está voltando com a informação. É bem tranquilo isso. Certo? Aqui soltando informação. E aqui também só estava mostrando e como é que funciona. Todas as ligações vão para a medula e a medula faz um encontro do cérebro aqui. Então, se lá na mão tu encostou na chama, vem para a medula. Lá no pé, se tu pisou num prego, vai lá para o pé. Não quer dizer ser legal, mas a questão assim, ó, é muito rápido essa informação. E é muito mais rápido quando tu tem um corpo já bem desenvolvido, né? Então a resposta é mais coerente que tu vais ter porque tu tem um corpo bem desenvolvido. Aquela criança que quase não se mexe, coisa, é mais temeroso, porque a informação é passada, mas o teu cérebro, como não tem muitas respostas, não tem coisas associativas, pode ter um tipo de ação que não seja mais adequado para aquele momento. Por isso que é importante, desde cedo, as crianças se desenvolverem na parte motora, porque vai ter mais respostas que vão ser melhores em função daquilo que está acontecendo. Mas vamos lá. Não vai acontecer com vocês, mas o que acontece quando teve um acidente de moto e por consequente, a perda do pé. O cara está lá estirado na cama, e aí ele fala recém acordou, olha para a mulher e diz assim, ó, amor, dá uma coçadinha ali no meu dedão, que é o hálux, né?
dá uma coçadinha. E a mulher olha para ele e diz assim, pois é, se eu falo ou não falo para ele se ele perdeu o pé ou não. Mas por que ele está sentindo? Ele está sentindo porque lá no mapa do cérebro ele ainda tem o pé, é muito recente, que está lá, e toda vez que a informação pensou em movimentar a perna, vai movimentar o pé. É dado uma informação, estímulo eferente. Como não tem uma resposta, um feedback dos neurônios sensitivos lá, porque os neurônios sensitivos dão informação para onde teus pés estão indo, né, se teve movimento ou não. Como não teve uma resposta do feedback dos sensitivos, o cérebro vai fazer uma interpretação do que está acontecendo. E essa interpretação, que tu não tem o pé, pode ser com dor, pode ser como se estivesse pegando fogo, pode ser algo gelado ou até cócegas. Porque ele é o cérebro de cada um de acordo com... ele associa com as coisas que tem ali. E por que a fisioterapia, ela pega, faz choques, aonde ele perdeu o pé? É para dizer para o cérebro, olha, é até aqui, ó. Tu vai ser teus sensores é até aqui, para que o cérebro acostume com isso, né? E é feito isso. Então no começo quem perdeu, quem amputou partes do corpo vai sentir essas coisas porque está lá no teu cérebro, certo? Voltando. Olha o telefone aí. Mas eu acho que parestesia, dormir sobre o braço. O Douglas deve ter feito horrores, né? Ainda mais na aula. Às vezes. É que dorme no braço. Aí a Alice... MCP. A Alice também dormiu sobre o braço e ainda sai tela babada aqui assim do lado ainda. Pai, pior, tu quer mexer o braço, tu não consegue mexer o braço, né? Que merda, começa a mexer e aí daqui a pouco tu tem um certo controle. Então por algum momento tu perdeu o controle. Por que tu perde o controle? Por quê? Porque parou os comandos, tem uma pressão muito grande naquela parte do braço em função do sangue. Então tem que estar o sangue circulando. E aí por que aquela dor? Parece que é 1000 facadas quando consegue, começa a mexer. Eu expliquei lá no vídeo. Bom, digamos que a Tanise, ela, lá na cidadezinha dela, lá, ela vai para o meio do mato, né? E se perdeu do resto do grupo. E o grupo começa a mandar mensagem, cadê a Tanise? Cadê o Marcos? Cadê os dois? Aquele negócio todo, já faz meia hora que eles sumiram. Só que onde ela está, o celular não pega. E quando ela volta do mato, todos os WhatsApps e telefones e mensagens vêm todos ao mesmo tempo. Então é o que acontece. Quando diminui a pressão do braço, começa a circulação, a informação chega, tudo que estava ali, a informação chega. E aí tu sente um monte de dor, né? Como não teve informação, o teu cérebro também imagina, ou é dor, é cócegas, então é tudo de uma vez só. Como é importante ter, então, uma boa circulação sanguínea para ter um maior controle motor, em função do que? Da informação, do estímulo que vai passando até lá. Então isso me dá uma outra representação. Quanto melhor eu tiver fazendo atividade, mais eu vou ter um dispêndio de energia. E eu vou precisar de mais energia ali. Então quando eu começo a fazer as coisas bem feitas, repetidas, eu começo a aumentar as minhas ramificações sanguíneas. Como é que chamam essas ramificações sanguíneas? Natan? Oi? Oi? Como é que chamam as ramificações sanguíneas? Nossa, galo de conca. Tanise, fala para eles, Tanise. Vasos. Os vasos capilares? Vasos capilares. Porque eu preciso de mais energia, aumenta as ramificações. Olha só, a minha mãe, ela estava com dores nas costas. Ela não conseguia se mexer, inclusive estava sendo formigamento ali. Ela fez vários exames e o médico disse para ela, olha, tu não pode mais te movimentar, tu não pode mais te mexer, porque está pinçando
a tua coluna está pinçando no nervo. E se tu te mexer, vai dar problema, vai estar pinçando também no vaso sanguíneo. Então o que ele estava dando para ela? Morfina. E eu falei para minha mãe, não adianta, tu tem que te movimentar. É ao contrário que o médico falou. Porque o médico só pensa no quê? Na doença. E nosso pensamento tem que ser diferente. Qual era o meu pensamento? Eu falava para ela, quando tu começar a se mexer, músculos posteriores, intercostais, seja quais forem, vai ter um dispêndio de energia e tu vai precisar de energia. Aonde está sendo pinçado, o organismo vai dar um jeito de chegar a esse sangue em outros lugares e vai aumentar a ramificação, vai aumentar os vasos sanguíneos e vai resolver teu problema, porque vai fortalecer a musculatura. Depois de 1 ano, minha mãe me escutou. Ela foi para uma academia que trabalhava especificamente com idosos, e aí foi o que aconteceu. Começou a fazer atividade, e aí ela diminuiu as dores e ficou muito mais funcional. Por quê? Em função das ramificações e do fortalecimento da musculatura. Então isso eu tenho que compreender. Que eu fazendo atividade física, o sangue, circulação, o estímulo vão me levar para ter maior controle motor. Tá? Aquilo que eu falei lá, o diencéfalo, etc e tal, para ramificações. Controle muscular. Então é isso aqui que eu estava falando. Quando o maior número não é o tamanho da fibra muscular, eu falei o tamanho da fibra muscular em função da atividade, quanto mais repetições eu faço, maior necessidade de irrigação, aumento a quantidade de vasos, né, e isso dá maior inervação, né, ou seja, os motoneurônios ligados a feixes musculares, né, mais ramificações. Isso quer dizer o quê? Maior grau de informação, mais ações aferentes levando informação e mais eferentes, maior controle sobre o músculo. Esse controle é o que? É pela informação que está vindo. Então, quanto mais atividade eu faço, mais eu tenho controle sobre aquele músculo. Por isso que eu uso as minhas mãos, eu tenho mais controle. Até porque tem pequenos músculos aqui. São vários pequenos músculos, é mais fácil de controlar, ter mais sensibilidade nisso. Só que vocês olharem os pés de vocês, dá mais os garranchos do Nathan e do Douglas aí. Vocês poderiam ter a mesma sensibilidade das mãos nos pés. Só que pela forma como nós vivemos hoje, nós usamos tênis, sapato, chinelo, que não me permite desenvolver uma parte mais fina, ficando só movimento grosso. E eu mostrei um vídeo para vocês da guria que faz, acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse aqui. Que ela faz muitas atividades. Onde? Acho que é esse aqui. Não, essa aqui. Ó. Acho que era umas... Olha só. Umas 11. Ela coloca o cinto com os pés. Ela vai dirigir com os pés e vai fazer muitas coisas. Claro que o sistema é diferente. Mas então é acelerador, freio. E aqui embaixo são esses pedais, são comandos elétricos, né? De seta, buzina, farol. Depois eu fiquei olhando o 3 horas. Aí Nathan, lavando a louça, coisa que tu não faz. Então, na verdade, Olha aí. com o direito, eu faço mais os movimentos de assim, mais altos, né? E com o esquerdo é mais força. O pé é como se fosse uma mão, mesma. Olha a parte aí, bem sensível. Depois você me conta. Passa batom, tudo. Se tu não prestasse tanta atenção, parece que é a mão, ó, olha só. Digitando, né, escrevendo. Porque desde pequena foi estimulada a parte motora dela.
quer dizer que nós temos capacidade para tal. E outro exemplo é a mão direita e a mão esquerda. Tem gente que só consigo escrever com uma mão. E aí, se treinasse a outra mão, tu conseguiria escrever, talvez com a letra bem mais bonita que hoje em dia. Certo? Então, esses são um dos princípios para chegar ao desenvolvimento motor. A questão do estímulo, como funciona, né? E para depois ter o desenvolvimento. Esqueci de falar sobre sensação, percepção. Eu disse em aula isso, só para recordar. Quando eu recebo informação, é sensação. Quando a informação passa mesencéfalo, principalmente diencéfalo, que é o tálamo lá, é percepção. Alice, qual é a diferença entre sensação e percepção? Sensação é diretamente com o toque, a percepção é mais visual, não sei. Quem é que sabe? Valendo um beijo da Tenise. Então, uma do caso. Tá difícil para o teu áudio, Tenise. Falei que o namorado não vai gostar muito da ideia. Fazer beijo com carinho. Mas vamos lá. Sensação. Eu sei que algo está acontecendo. Não sei o que é. A percepção que eu vou ter, o que está acontecendo. Certo? A diferença é sensação e percepção. Alguma coisa aconteceu. Tipo, encostaram em ti. Atrás, ou encostaram em mim. Aí depois percebeu que foi a mão de alguém. E aí quando te deu conta, que vem a parte de associação, tu reconheceu a pessoa que estava atrás de ti, que estava colocando a mão em ti. Ou seja, eu passo por 3 níveis do meu cérebro. A parte que é ali de sensação, que é nível cerebelar, medular, mas principalmente cerebelar, a primeira parte. Aí vem a segunda parte, a parte central do cérebro, que é o tálamo, para saber a informação. Vou levar para onde essa informação? Aí, percebendo que é um estímulo para a parte nervosa, a parte muscular, de resposta muscular, ou é auditivo, ou é visual, vai para o córtex específico. Então, preciso perceber para saber para qual córtex vai a informação, para dar a resposta adequada àquilo ali. Nesta resposta adequada, chama-se associação. É uma resposta que tu vais dar de acordo com as tuas experiências anteriores. E isso eu preciso entender. É que nem como é que é o Maguila, né? Acho que eu disse isso em sala de aula ainda. O Maguila chegou nos Estados Unidos e Don King, que era o cara que era o promoter da luta, chegou pro Maguila lá quando o cara chegou no hotel lá, Maguila, welcome Maguila. Aí o Maguila olhou pro cara e não sei quem é esse tal de Well, mas que não come Maguila, não come. Isso é caso real. A TV Bandeirantes filmou e estava no YouTube antes. É que o Maguila não entendeu as palavras do welcome, que é bem-vindo, né? E fez uma interpretação completamente errada daquilo. Né? Porque é só caso que nem aquela história do Amaral também. Meio que assim parece lá do apartheid, lembra? Sim, eu me lembro dessa história, acho que tu também contou em sala de aula também. Né? E é bem isso aí. Então, assim, uma criança pequena, os primeiros meses de vida, ela vai ter muita sensação. E só vai ter a percepção de acordo com o que for repetindo. Então, nisso nós já estamos entrando lá na fase... Opa, não é aqui, é aqui. Na fase da teoria do desenvolvimento motor. Certo? Então vamos entrar lá. Já são 10h15. Acho que é esse aqui. Olha o intervalo aí. É, a hora do xixi. Aqui. Olha só. Assim, a fase reflexiva, tá com essa tela aqui na frente, mas a primeira fase é reflexiva, ou seja, eu não tenho controle nenhum
do que está acontecendo. Por isso que é reflexo. E isso é lá pelo 3º, 4º mês, no período fetal, onde tem espasmos musculares, que são reflexos, né, porque o cérebro ainda está recebendo, está se desenvolvendo. Quando a criança nasce e não tem controle sobre as ações, não tem nem memória para isso, o cérebro ainda não está não está amadurecido, pode ver, se eu perguntar para vocês, o que vocês lembram quando vocês tinham 2 anos de idade? Vocês não vão se lembrar de nada. Talvez tenha alguma lembrança de você tentando lembrar que alguém contou alguma coisa para vocês. Não se tem memória sobre isso, nem do parto, de nada, porque o cérebro não está amadurecido. Por isso que eu falo lá em sala de aula que quando no período fetal a gente não escuta a música e depois se lembra. Quando as mães fazem isso, as músicas são feitas sempre para as mães, né? Não para a criança em si. Então, desses 3, 4 meses de período fetal até 3, 4 meses de nascimento, é só fase de codificação. Eu estou recebendo muitas informações, só que eu não consigo ainda distinguir alguma coisa da outra. Lá pelo 3º, 4º mês, aquelas que são extremamente repetidas, que é a voz da mãe, a figura da mãe, a figura do pai que está o tempo todo, ou da avó que está ali, a criança vai tendo conhecimento, ou seja, ela está percebendo. Se está percebendo, ela está decodificando. Codificação, está recebendo informações. Só vai organizar essas informações quando é extremamente repetido. E aí ela vai começar a perceber que aquela pessoa é a mãe dela, que aquela pessoa é alguém que está sempre junto com ela. Então é uma percepção. Aquela voz, inclusive ela vai ter a percepção que quando ela chorar, alguém vai estar perto. E a partir então ela vai começar a usar 3 ou 4º mês, usar o choro para ter alguém perto dela. Ela quer alguma coisa que nem ela sabe o que é, mas o choro vai ser importante para ela nesse canal de comunicação. Então nesse primeiro momento é fase reflexiva, 0 a didaticamente 1 ano de idade, mas é codificação e decodificação. Recebo informação e depois aquelas informações que são repetidas eu vou decodificando. Os reflexos que eu nasço, né, que eu nasci com eles, é codificação, porque não tem controle. São programas que eu tenho pronto, certo? Esses reflexos já tenho prontos. Quando eu começar a ter maior consciência das minhas ações, eu tenho que inibir o programa. Então eu nasço, eu tenho alguns programas, 7, 8, 9 programas motores, certo? Para eu começar a aprender a ter consciência daquilo que eu estou fazendo, eu tenho que quebrar esses programas. É como fazer o upgrade. Eu tenho que tirar esses programas. Então chama-se inibição. Quando começa a inibir esses reflexos que eu já tenho, de movimentos reflexivos, começa a fase rudimentar. Rudimentar é algo que não está pronto. Alice, entendeu isso? Então eu tenho esses reflexos, que é um comando cerebelar. Para eu ter um controle, uma consciência, os comandos têm que ser do córtex motor. Então eu tenho que inibir os programas a nível cerebelar para que eu tenha uma ação motora lá. E nesse processo da troca de comando não vai se ajustar, vai ter problemas, então chama-se rudimentar, ou seja, algo não está pronto. Quando há uma ligação passando do diencéfalo, medula, diencéfalo, achando o córtex da informação, eu estou aumentando o quê? Os meus neurônios formando segmentos naqueles movimentos que eu estou repetindo. No caso da criança começar a caminhar, todos os dias, treinando, porque a criança vai brincar, vai se apoiar, depois vai tirar uma mão, vai tirar outra mão, depois a mãe vai segurar, depois vai largar um pouquinho. Todo dia está exercitando aquilo. Todo dia a informação está tentando formar um controle superior, córtex.
E como que se dá esse controle? Os neurônios vão se agrupando, desde os sensitivos até o cérebro para aquela ação. Ou seja, está formando um caminho neural. Esse caminho neural é para depois, mais tarde, formar o engrama motor daquela ação que ele está fazendo. Certo? Enquanto não está pronto esse engrama motor do caminhar, eu estou em fase de então pré-controle. Como que isso funciona, a questão da inibição, vocês entenderam? Já, o próprio cérebro vai cortando aquele caminho, mas o pré-controle. Provavelmente quando Alice e a Tanise usaram o sapato alto pela primeira vez e caminharam, parecia que estavam todas cagadas, né? Ficaram todas duras, né? O Nathan deve ter experimentado sapato alto, o Douglas também, já para ver como é que é. Então como é que caminha? Caminha toda dura. Vai pegar uma raquete de tênis pela primeira vez e fica assim, ó, todo duro. Toda vez que nós fazemos algo que a gente nunca fez na vida, o nosso cérebro, o nosso córtex, não vai conseguir associar qual é a musculatura, os meus caminhos neurais, qual é a musculatura coerente para fazer aquele movimento perfeito. Então ele vai mandar informações para todo o braço, tanto para o agonista como para o antagonista. E aí eu fico duro por isso, porque todos os meus músculos estão sendo estimulados ao mesmo tempo. Mas à medida que eu vou treinando, os meus sensoriais e os meus efetores vão me dando informação, são feedbacks sobre isso, e dizendo, esta musculatura aqui está sendo estimulada, essa aqui não. Então para o cérebro, vai mapeando isso, e eu levo um tempo para isso. E esse tempo onde tudo estimulado e começar a coordenar o movimento é chamado de pré-controle. É quase pronto, né? É aquele período que tu deitou sobre o braço, dormiu o braço e tu tá quase conseguindo mexer ele de novo. Aquela sensação que não tem controle e agora começa a ter um pouco de controle sobre o braço. É o pré-controle. Entenderam aquela parte que o estímulo é todo o braço, todo o segmento? Porque eu não sei ainda, eu não tive informações e eu preciso dessas informações. Como que eu consigo essas informações? Repetindo o movimento. Por isso todo o processo de treinamento de aprendizagem motora é repetir, repetir, repetir aquele movimento para que eu tenha umas informações mais corretas e vou mapeando o meu cérebro em cima disso, certo? Então, na fase rudimentar, é uma fase de pré-controle em si, ela vem com inibição de reflexos de programas que eu já tenho pronto, que é nível cerebelar, para ter um comando de número superior de córtex motor. E nisso tem que ter uma adaptação para saber qual é a musculatura, inclusive os próprios neurônios aumentando sua ramificação, porque à medida que eu vou exercitando aquele braço duro, e vai aumentando as ramificações para ter mais controle sobre aquilo. Então, é pré-controle. Sem controle, que é reflexo, até um pré-controle. E aí quando eu chego na fase fundamental da expressão que são todos os movimentos que eu consigo realizar com o meu corpo. Correr, saltar, pular, arremessar, socar, volear, ou mesmo girar. Tudo isso são movimentos fundamentais, são padrões de movimentos que todos nós temos, tudo que no nosso corpo é possível fazer, certo? Por isso que o outro lá de cima é especializado, aquele específico que é feito de determinados movimentos. Mas aquilo que todos os nossos corpos conseguem fazer, movimentos fundamentais. E é um processo. E esse processo é dividido em 3. A fase inicial, elementar, maduro ou proficiente. Como eu estou formando engrama motor, né, eu tinha lá embaixo o reflexo pronto, eu tive que inibir, eu tive que modificar meu comando, formando um caminho neural, e na fase inicial eu tenho o controle do movimento, porém, na fase inicial, eu tenho muito dispêndio de energia e só consigo controlar aquela parte que eu estou executando, aquele músculo que eu estou repetindo ali. Só que o restante do meu corpo ainda não entrou em sintonia.
Uma criança, quando está começando a caminhar, e ela já teve o controle, ela quer caminhar, os braços ficam soltos, né? Porque ainda está na fase de ajuste. O equilíbrio parece que vai cair a todo momento, porque ainda está no momento de ajuste, mas ela tem controle do quê? Da fase pedal. Então, certo controle. Então, na fase inicial, não tem um ajuste total no meu corpo, eu gasto muita energia. Quando vem o período elementar, quer dizer que eu já ajustei esse equilíbrio, já ajustei os meus braços para fazer todo o movimento conjunto do meu organismo. Porém, eu estou gastando muita energia. Eu gasto muita energia para saltar, muita energia para correr, bato muito meus pés. Então, fase elementar é quando eu consigo ajustar o meu corpo, só que eu gasto muita energia. E a fase madura, onde eu consigo realizar o movimento, mas sem um gasto energético, e o movimento está sendo automatizado, por isso que ele é maduro. Quando o movimento é automatizado, quer dizer que eu formei o engrama motor. Para cada movimento Aham. que eu faço, eu vou formando engrama motor. Tranquilo? Sim. Até tranquilo, mais ou menos? Qualquer coisa vocês me interrompam. Então, deixa eu Certo. pegar aqui. Deixa eu pegar. Tá, que eu quero pegar o... É o último. Ô, Cássio, Oi. ali na fase fundamental, tá? Que tem os 3 estágios. Tá. Eu fiz uma correlação ali na questão do inicial, elementar e maduro, né? Tá. Na questão inicial seria a formação do caminho neural. O Tá. elementar seria a formação do engrama motor e o maduro a automatização do movimento. Mas eu não sei se esse raciocínio meu tá lógico. Tá lógico, mas tem uma coisa que não seria coerente. A formação do engrama motor, ele começa aqui, aqui assim, ó. Porque eu vou Ele já inibindo, começa no inicial. isso, já começa aqui no Tá. rudimentar. Eu vou Já formando, começa na questão da inibição isso, à medida que eu vou dos reflexos. isso, à medida que eu vou inibindo, eu vou formando um caminho, porque eu preciso ter o controle sobre aquilo. Por isso que é pré-controle. Tá? Na verdade, o caminho neural ele já começa na questão de codificação e decodificação e a Isso, automatização se dá lá no maduro. na utilização permanente ou no maduro. Isto. Olha só. Lembra não, mas pela tua filha, quando ela pegou o garfinho dela para começar a comer, certo? No começo ela não tinha controle direito, correto? Sim. Certo? Ali ela já estava no pré-controle, inibição para o pré-controle. Gasta muita energia e aquele garfinho deixava cair comida, sujava toda e assim por diante. Sim. Quando está na fase... Uma sujeira desgraçada. Exatamente. Ela está tentando o quê? Aumentar a sensibilidade, ter informações mandando lá para o córtex, certo? E aí ela de tanto repetir todos os dias por 6 meses, ela vai conseguir segurar aquilo ali. Só que isso vai ser a fase inicial, conseguiu segurar e ter um certo controle. Mas tu vê que o movimento não é perfeito. Ela ainda está o braço ali, mas o outro, ou o próprio corpo está desequilíbrio. Aí na fase elementar, ela já consegue coordenar todo o organismo juntos, só que ela gasta muita energia, ainda está segurando forte o garfo. Faltou o refinamento do movimento. Faltou refinamento. E esse refinamento vai vir lá no maduro. Por isso que o nome é maduro ou proficiente, quer dizer que ele já está o engrama formado, e quando forma esse engrama, que é esse programa, quer dizer que ele já automatizou, quer dizer que o gasto energético diminuiu consideravelmente. Então esse gasto energético é alto aqui no pré-controle, diminui um pouco aqui, mas quando chega aqui já não tem esse gasto energético tanto, né, é só o necessário para a realização daquele movimento. E aí hoje
É teu filho, né? Eu falei filha, mas o teu filho, que idade tá? O Marco tá com quase 9. Então, olha Faz só, 9 agora em junho. aos 9 anos, aqui nesta fase, ele tá com o celular, conversando com um amigo dele, combinando um jogo de videogame, e ele, na outra mão, está comendo com garfo. Ele nem lembra quantas garfadas ele deu, como ele segurou, porque já está automatizado. O teu cérebro já automatizou ele. Então, lá no começo, no pré-controle, a tua atenção era muito forte. A tua atenção ficava olhando para a tua comida, olhando para o braço, e à medida que tu vai desenvolvendo, vai automatizando e vai diminuindo o teu centro de atenção, para que o teu cérebro consiga fazer outras coisas. Vocês podem ver, e aí depois eu trabalhei isso em aprendizagem, que quando a criança está olhando para a bola, só para a bola, quer dizer que ela ainda está numa fase inicial. Quando a criança consegue olhar para a bola e olhar para frente, ficar olhando para a bola e para frente, assim, olhando para o seu pé e tal, ela está no elementar. Mas quando a criança rapidamente olha a bola, mas olha para frente, já está na fase madura. Por quê? Porque pelo centro de atenção que a criança vai tendo, ou nós vamos ter de acordo fazendo os movimentos. Então, a atenção que eu estou tendo para aquela atividade, ela vai me proporcionando essa diminuição da atenção, que eu consiga fazer outras coisas ao mesmo tempo. Mais ou menos, Tanis? Sim, sim. Tá? Então aqui, reflexivo, sem controle, didaticamente 0 a 1 ano. Vai depender do quê? Depende do lado biológico de cada um e de estímulos que teve ao longo do tempo. Tem gente, crianças que conseguem caminhar com 10 meses e outras levam quase 2 anos ainda para caminhar. Uma filha uma colega de vocês, se formou acho que uns 2 anos atrás, filhou, levou 18 meses para caminhar e 24 meses para falar. Então vai depender muito do lado biológico, o lado reflexivo aqui. Mas quando chegar na parte rudimentar, é de fase de um conjunto de ações pré-controle. Não tem controle ainda. Não tem engramas motores formados. E didaticamente 1 a 2 anos. Que é a fase que está aprendendo a caminhar, está aprendendo a arremessar, a pegar objetos, a colocar dentro aqueles brinquedos, tem que colocar o círculo, quebra-cabeça, essas coisas todas. Quando no fundamental, é uma fase de controle. Didaticamente 2 a 6, 7 anos. Didaticamente. Porque vai depender do estímulo de cada um. Vocês tiveram um grande estímulo brincando na rua, para subir em árvore, jogar pedra, sair correndo, assim por diante. E aí sim, vocês, provavelmente para várias coisas, são maduras. Em algumas coisas vocês são elementares porque vocês não se desenvolveram. Deixa eu pegar aqui o Natan, né? O Natan, para jogar futebol, correr, pular, ele é maduro. Para dançar, ele é elementar, ele é duro ainda para dançar. Vamos dançar, ele é todo durão. Tá falando bem, cara. Bom dia. Então, o mesmo corpinho, ele pode estar para cada movimento num nível. Para cada movimento nível. Por isso que nessa fase aqui é importantíssimo. Tem um áudio aberto aí, grande. O Alice. Oi? Tava alto a gritaria aí, então... não sei se é da tua. Desculpa. Não, É que eu não consigo tirar o som. Desculpa. Não, tranquilo. Na fase fundamental, tu tem que estimular a criança a fazer uma quantidade enorme de movimentos. Ela vai ter que correr, saltar, pular, arremessar, fazer todos os possíveis para que
além de seus engramas motores serem estimulados, seus neurônios serem estimulados de várias formas, a ter uma percepção geral de todo o controle corporal. Então, nessa fase, eu preciso ter controle corporal. O que acontece? Alguns pais que não têm ideia desse desenvolvimento, eles começam a estimular a criança só com 2, 3 anos de idade, é só chutar a bola. E não faz a criança brincar, subir em árvore, ela correr na areia, correr na grama, correr, subir no morro, descer no morro, na terra, essas coisas todas. E só chutar. A criança no chute, ela vai ficar madura, perfeita. Mas no correr, no saltar e pular, ela vai ser inicial elementar. E aí quando a criança vai jogar o futebol, lá com seus 10 anos de idade, com outras, as outras que têm o controle corporal vão jogar melhor futebol que esse que foi só especializado. Então, nessa fase, se fala para não especializar movimentos. É melhor ter um controle geral do corpo para depois especializar na fase que a gente vai ver agora. Certo? O que é especializado? Movimento ou fase especializada? É um aperfeiçoamento de algum movimento que eu já tenho. Então eu tenho um engrama e vou aperfeiçoar isso. Com o quê? Com técnicas para melhor rendimento. Tá? Então, eu vou pegar algo, tipo correr, e vou dar técnica do posicionamento da mão, do quadril, né, do equilíbrio corporal, vou levar a postura um pouco mais para frente, a ação do pé no solo, e aí eu vou dar o quê? Eu vou dar essa técnica para melhor performance. Por isso que é um movimento especializado aquelas corridas que o pessoal ali da Sojipa treina, certo? Ou pode ser uma combinação de 2, 3 movimentos. O exemplo que eu dei até no vídeo foi a cortada do voleibol. Para cortar, eu tenho que fazer movimento de aceleração, ou seja, a corrida. Eu tenho um movimento de salto e ainda o volear, que é bater a bola enquanto eu estou saltando. Para executar esse único movimento especializado, cortada, em suspensão no voleibol, eu junto 3 movimentos fundamentais. Então é uma combinação. E essa combinação vai me dar um movimento especializado. Certo? Bom, se eu tenho um elemento que é maduro aqui, já tenho engrama motor, e eu tenho que mexer com esse movimento, eu vou passar por um período de transição do que eu tenho para aquilo que eu quero. Esse período de transição é mais ou menos fosse um pré-controle. Eu vou errar muito, porque eu estou passando de algo que eu já tenho para alguma coisa maior. Eu tenho que compreender isso aqui, meu organismo tem que sentir, eu tenho que treinar bastante para que eu consiga aplicar. Quando eu consigo aplicar aquilo ali, fazer o movimento como eu estava treinando, querendo, quer dizer que eu estou conseguindo fazer o movimento, estou formando um novo engrama motor, mas ainda igual elementar, eu tenho um gasto energético grande. Porque ainda eu estou adequando todo o meu corpo para aquele novo movimento. E quando eu consigo fazer esse movimento, formando um novo engrama, eu vou aprender para o resto da vida. Então ele funciona, transição, aplicação e permanente, igual à mesma ideia inicial, daqui inicial, elementar e maduro. Inicial parecido com transição, ou seja, de um movimento, aprendendo um movimento, elementar eu gasto energia, mas eu consigo fazer, que é a aplicação, e maduro tem engrama motor daquilo. Aqui acontece quase a mesma coisa. Transição daquilo que eu já tenho, né, que vai ser um aperfeiçoamento, ou uma junção, uma combinação de vários maduros. Por isso eu passo pela transição. E aí então eu consigo fazer aquele movimento, tem menos erro, mas eu tenho gasto energético muito grande. Transição eu tenho muitos erros, um gasto energético grande. Aplicação, eu tenho gasto energético grande ainda, menos que transição, e eu estou conseguindo realizar já o movimento. E aí quando eu faço, é para sempre. Como assim para sempre, professor? Todo o desenvolvimento
coordenativo, de coordenação, que vai eu coordenar meus movimentos, são programas motores que eu tenho, eu gravo para sempre. Vou dar exemplo, andar de bicicleta. Quem andou na sua infância e soube andar de bicicleta, e tu passou 15 anos, 20 anos sem andar de bicicleta, tu vai subir na bicicleta, e aí por alguns segundos uma readaptação, mas depois tu vai conseguir andar de bicicleta. Se tu passou um mês sem dirigir o carro, tu vai voltar no carro, tu vai conseguir dirigir o carro. Tu vai passar por alguns segundos ali de readaptação e vai conseguir. Por quê? Vai estar o programa para sempre ali, desde que não tenha nenhum problema neurológico em cima disso, ou uma gravação, uma complicação naquilo que tiveste. Então aqui, pessoal, nessa período inicial de movimento, eu vou dar exemplo do voleibol, certo? A manchete, deixa eu botar o vídeo aqui para nós. A manchete com o braço estendido, certo? Se eu ensino a criança, no começo, deixando ela flexionar o braço, fazer aquela reza, e ela vai formar engrama motor da manchete fazendo isso. Né? Vai fazer isso aqui. Para eu ensinar de novo ela, ou seja, reeducar ela para ser só extensão de braço, eu vou levar pelo menos 3 vezes mais tempo que eu levei para ensinar somente isso. A criança, ela vai formar isso, e toda vez que ela for executar o movimento, o automático vai fazer isso, e eu vou tentar que ela faça a extensão de braço. E eu tenho que quebrar isso, e vou para a fase de transição, e eu vou levar muito mais tempo. Então, se na hora de ensinar, eu já começo a ensinar processo de forma mais coerente, forma melhor, porque a criança vai se adaptar melhor à aprendizagem inicial que lá na transição. Certo? Então, quando na hora de educar o movimento, já começa já adequadamente com a técnica correta ali. E aí, dúvidas? Sim, cara. Mas aí que nem tu comentou da criança, foi aprender a caminhar lá com seus 2 anos de idade, né? Tá. Ele vai começar a fase rudimentar com 2 anos de idade, mais ou menos. Digamos assim, a criança aprendeu, está naquela fase... Porque aí disso tu tem baixo nível de estímulo para que a criança comece a caminhar, né? Então, na verdade, esses estágios, eles vão ser, as idades bases do estágio, elas vão ser postergadas, e aí tu vê uma alteração, por exemplo, da fase de aperfeiçoamento dessa criança, em vez de começar lá pelos seus 7 anos, pode começar lá pelos 8, 9 anos. Pode. Cada corpinho é cada ali. Então, por isso aquelas idades que tem ali, aqui, ó, relativas. São mais ou menos as médias. Isto. É que isso aqui, e aí... São idades médias. E médias mundiais, né? Porque pelos estudos tiveram nessa faixa etária, tipo 80, 90% estava dentro dessa faixa etária. 80, 90% também. Só que tem gente que vai um pouco menos e um pouco mais. Tem uma criança... Oi, fala. Não, eu ia dizer, eu vejo muito a questão do Marco Antônio, né? Porque a gente nunca ficou muito de mimimi com ele quando ele era pequenininho e tal. Sempre conversava com ele normal, como a gente conversa entre a gente. Como adultos. Adulto. E aí, tanto que ele com 1 ano e meio, ele falava palavras com R fluente. O R dele sempre foi fluente. Assim, ele nunca teve problema com isso. E aí, quando ele começou a ir para a escola, ele terceiro ano, O áudio deu problema. falou normal, assim. E ele ia
assimilando tranquilo. E aí o gurizinho do lado, o vizinho, ele é 1 ano mais velho e ele não conseguia falar Marco Antônio. Ele falava o Maico Antônio. Ele trocava o R pelo I. E aí, quando a gente corrigia, ele ficava bravo. Criança mesmo, assim, né? E aí, até foi um ponto de discussão que eu tive com a mãe do menino. Só que aí depois ela veio, me desculpa, porque a psicopedagoga da escola chamou ela para dizer para ela que quando o guri fala errado, ela tem que corrigir ele, porque senão ele vai assimilar que aquilo lá é o certo. Sim, vai reforçando. Para ele mudar mais para frente vai ser pior. E aí, depois de um tempo, assim, que a psicopedagoga veio, ele fez sessões de fonoaudióloga e tal, para a questão da estimulação da fala correta. Mas isso lá com 3 anos. 7, 8 anos já. Muito tempo. Mas é assim, ó, a criança começa a falar errado, não precisa chegar tá errado o que tá falando. Não, só tu vai repetindo. Ela fala mánica, diz máquina. Ah, máquina? Ah, sim, essa máquina é tal. A mánica, é isso, a máquina. A máquina é importante. Tu olha, já viu a máquina? Tu vai falando para ter a percepção. Hoje, claro, hoje a principal foco de erro hoje do Marco é a questão do tempo verbal. Claro que ainda, né, ele tem o que puxar. Mas aí, conforme a gente vai... Filho, o certo não é a gente viemos. Mas é a questão do costume do dia a dia, né? São os tempos verbais e coisa. Então, ele assim, ai mãe, eu não ouvo. Filho, não é eu não ouvo, é eu não ouço. Ele faz a associação, então, mas não... São coisas... a questão da conjugação verbal para ele hoje é o que mais pesa na questão do vocabulário. Mas aí é que a gente vai reforçando e tal. Assim, geralmente o comum do dia a dia é muito difícil dele errar. Bom, é tudo questão do estímulo, né? O corpo vai liberando e cada um tem um tempo para isso. Bom, fechando então aqui, né, nós vimos que essa aperfeiçoamento ou combinação, 7 anos, 6, 7 anos é para o resto da vida. O exemplo que eu tenho é com meus idosos, onde eles aprenderam a jogar câmbio com 60, 70 anos de idade. E eles jogam melhor que o pessoal da faculdade. Quando eu dava disciplina de terceira idade, eu levava e eles ganhavam assim, de lavada. Porque a gurizada chegava era de lavada. Jogava com força, eles pegavam, só eles tinham o mecanismo de enganar como jogar bola, já entendiam do jogo. Ou seja... Jogavam com efeito. Bola com efeito. A gurizada tomava uma lavada dos idosos, assim, federal. Antigamente uma propaganda, não sei se é do tempo da Alice, era a propaganda da Brahma, que era uma tartaruguinha. E aí depois que ela bebia cerveja, ela saía correndo. E os idosos era a mesma coisa. Entrava antes do campinho, tudo parecia que estava caindo. Entrava na quadra, corria para tudo quanto é lado. E ganhava dos acadêmicos. Então, quer dizer que a gente consegue aprender, ou seja, nós temos possibilidade de aprender qualquer coisa. Né? Inclusive, tem chance para o Natan de aprender a dançar. Sempre... né? Então, sempre tem uma chance para que isso possa acontecer. Então, fechando aqui, o que é importante? Que a idade aqui ela é didática de acordo com os estímulos que vamos ter. Nós temos aqui, nesta fase, ou seja, para chegar nesta fase de ter o controle maduro, eu tenho que estimular o que está acontecendo. Quando algo dentro da idade média não está acontecendo, que eu tenho que estudar para ver o que realmente é um problema neurológico, o que as coisas estão acontecendo. Né? Bom, vamos
fazer agora. Esse aqui eu vou mostrar para vocês algumas questões de prova lá da UBRA, certo? Então eu quero que vocês prestem bem atenção agora para a gente poder resolver conjuntamente as questões, esse tipo de questão que vai cair na prova, certo? Vamos lá. O desenvolvimento motor é uma contínua alteração do nível funcional para o controle do movimento ao longo da vida, o que pode ser visto pelo aumento do nível de complexidade nas tarefas motoras. Ou seja, lembra com o conceito de desenvolvimento motor, que é uma alteração contínua do comportamento motor. Então ele está dizendo aqui, uma base disso, desenvolvimento motor, é uma contínua alteração, né, no nível de função, ou seja, aumentando a complexidade nas tarefas motoras. O que essa primeira frase fez foi o conceito de desenvolvimento motor. Aí fala, as interações com o meio em que o indivíduo vive, com as suas características biológicas pessoais e a tarefa de execução, né, influencia o comportamento motor, certo? Então aqui tem um triângulo equilátero, né, que tem 3 lados iguais, no meio o comportamento motor, uma das pontas é a biologia do indivíduo, a outra o ambiente, a outra a tarefa. Ou seja, isso está apresentando para vocês. E aí vem as questões. 1. O comportamento motor recebe influência do sistema nervoso, músculo esquelética e do ambiente. Certa ou errado, pessoal? É. Depende. Mas no caso aqui está certo, porque sistema nervoso, que é lado biológico, músculo esquelético da tarefa e do ambiente em si, do ambiente. Então o comportamento motor recebe influência do sistema nervoso, músculo está correta, a 1 é correta. A biologia tem um papel preponderante sobre as demais para o desempenho motor. Estou falando de desempenho e conseguir realizar as coisas, certo? O que vocês acham? Certo ou errado essa? Acho que é errado. Só o Errado também. Errado, exatamente, está errado. Porque olha só, isso aqui é Os um... guri, pô. Oi? Nada, só esquece. Olha só, isso aqui é um triângulo. Ele está me dizendo que ele é iguais, porque é equilátero. Ele está me dizendo que os 3 lados são iguais, então não tem nenhum lado que é preponderante. Eu sei que na fase reflexiva, o lado biológico, ele é que vai dar a base para o restante das coisas. Eu sei que uma criança de 2 meses de idade, a mãe pode ficar o tempo todo querendo que ela faça um movimento, ou que fale papai, mamãe, porque ela tem que trabalhar com 54 músculos para falar. Ela não vai conseguir, porque o seu lado biológico ainda não está maduro. Mas até os seus 1 ano e meio, 2 anos, esse lado todo já está desenvolvido. E por isso vai depender muito de qual tarefa que ele está executando e se tem um estímulo também do ambiente. Ou seja, o triângulo está mostrando que não existe um preponderante sobre os demais. Certo? Por isso que ela está errada. O processo de mudança no comportamento está somente relacionado com a idade do indivíduo. O que vocês acham? Errado? Errado Errado. também. Errada. Claro, está somente com a idade. A idade não é bem isso. É com estímulo. Estímulo de quê? Estímulo de tarefa, estímulo do ambiente e o estímulo interno, que é o lado biológico. Então, está correta as seguintes afirmações. 1, a 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 e todas. Qual é a resposta correta? Letra A. Letra A, somente a 1. Certo? Então, de que parte? Essa foi a primeira aula que a gente teve. O conceito de desenvolvimento motor e estímulos que nós tivemos, biologia de ambiente e tarefa. Certo? E isso aqui é uma questão que caiu no ENAD. Exatamente a questão do ENAD. Certo? Mas vamos lá. Questão 2. Sobre o processo de desenvolvimento motor, além da maturação biológica, depende do quê? 1. Experiência anterior. 2. Da execução ou tentativa da tarefa motora. 3. Maturação das tuas células. 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1 e 3 ou nenhuma. Ou seja, só me dá a resposta qual que vocês acham. Tá?
Eu vou dar 10 segundos. A 1 É 1 e a 2. a 1 e a 2. É. E por que a 3 não é? Que já está falando que Porque teve a da equidade. Não, são é que aqui, ó, coisas além da maturação. Então, a maturação das células já entra na maturação biológica. isso, então, além disso aqui, o cara que não lê isso aqui, quando vai chegar aqui, ele vai marcar, ó, claro, porque depende da maturação. Tá, mas o que estava falando essa parte? Essa também caiu no ENAD. Essa questão, todas as questões aqui, uma ou outra que eu fiz, mas são questões que caíram no ENAD. Então eu tenho que prestar atenção o que está pedindo aqui, certo? E com vocês acertaram, depende da minha experiência anterior, porque eu vou aprendendo para associar. Então eu dependo de experiências, certo? Vamos a 3. Com base nas informações acima e reconhecendo o papel do profissional de educação física na intervenção motora, avalie as afirmações que seguem. 1. As atividades que proporcionam aquisições motoras devem ter um ambiente apropriado para o seu desenvolvimento. Certo ou errado? Certo. Certo. As intervenções motoras devem ser realizadas levando em consideração as diferenças individuais. Certo. Né? Eu vou ter diferenças entre um corpo e outro. Certo? Olha só. O professor que dá uma aula de escolinha de futebol, ele dá o mesmo exercício para todos. E se ele não olhar cada um fazendo, ele vai achar que deu aula. Porque ele tem que ver que uns vão ter mais experiências que outros vão assimilar melhor, outros vão ter uma cognição diferenciada da outra para entender a atividade. Então eu tenho que observar todos e vou ter que dou uma atividade para todos, mas num eu vou ter que chegar agora, tu já faz isso, agora tu faz mais isso. Vocês vão adaptando a atividade para cada um. Então nós temos a 1 e a 2 certas, né? Vamos a 3. O entendimento dos conceitos de desenvolvimento motor pode ser essencial para o profissional de educação física que busca intervir somente em sujeitos sem doenças. Certo ou errado? Errado. Errada. Porque o profissional de educação física, ele tem que também intervir em sujeitos que têm alguma patologia ou alguma doença, né? Patologia é estudo da doença, né? Tem alguma doença. Então as corretas é a 1 e a 2. Letra A. Feito? Seguindo. Vamos lá. Identifique de acordo com os 3 fatores abaixo os exemplos relacionados de restrição ou estimulação de movimento. Então é aquela parte que nós vimos. Ambiental, biológico e tarefa. Vamos lá. O professor PP arremessa a bola e não consegue marcar cestas no basquete porque não treina. Certo? Marquem aí o que vocês acham que é. Não me digam ainda. Vamos lá. É ambiental, biológico ou tarefa. Né? Ele não marca porque não treina. 2. A filha da professora Tatiane, a Tati, de 2 anos, não consegue ficar jogando videogame por mais de 1 hora. Ela cansa. 3. A professora Karine aprendeu a dançar e cantar a leleque assistindo o programa Esquenta. Lembra desse programa que tinha? A Alice via toda tarde, sábado de tarde. Ou era domingo, acho que é domingo, né? Vamos lá. A professora Camila, jogando voleibol, não consegue saltar por cima da rede de 2,43 metros. Um dos 5 filhos do professor Joselito, ele não assumiu todos ainda, mas tá, de 3 meses, não consegue escrever o seu nome. O professor Moraes, nadando com gastrite, não consegue girar o ombro direito a um ângulo de 360 graus. Certo? Vocês marcaram A, B ou T? Vou dar um tempinho porque tenho certeza que tem gente que não fez isso. Já fiz aqui. Tá, beleza. Tá. No caso...
Deu? Tem mais alguém que está fazendo ainda? Podemos ir? Vendo. Vai. Então vamos lá. Os fatores biológicos são 1, 2 e 4. Bebê arremessa a bola. Não, só o 4 que é biológico. Então vamos lá. Começar um. PP arremessa a bola e não consegue marcar cesta no basquete porque não treina. Se ele não acerta, é porque não treina, mas ele arremessa. Então, qual é o problema dele? Não treina. E não treinar é ambiental. Tarefa. Não. Cara. Mental? Por quê? Ele arremessa. A tarefa, a tarefa é arremessar. Ele não acerta porque não treina. Ele arremessa a bola. Tu entendeu? Mais ou menos. Ele consegue arremessar a bola, mas não consegue marcar a cesta. Ah, tá. Entendi agora. Tipo, ele não consegue arremessar, arremessa é ruim, alguma coisa, porque ele não. Aí é tarefa. Ele não faz, não executa a tarefa. Não consegue a tarefa. É físico, né? Ou seja, é físico ou mecânico. Mas ele não consegue marcar porque não treina. Se não treina, é ambiental. Ele tem condições biológicas? Tem. Tem condições de realizar o arremesso? Teria. Sim. É? Mas o problema é que porque ele não treina, ele não consegue acertar. Vou dar outro exemplo parecido. O cara consegue chutar uma bola da marca do pênalti e fazer gol. Mas daí quando ele vai chutar lá da outra área, ele não acerta. A bola vai em curva. É porque chutar ele sabe. Só que ele não treina lá da outra área para ver o ângulo certo de como vai bater a bola, de quanta força ele faz. Esse seria o exemplo de não treina esse tipo de coisa, certo? Mas vamos lá. A filha da professora Tati não consegue ficar jogando videogame por mais de 1 hora. Qual que vocês acham que é? Ambiente? Não. Biológico. Biológico. Porque não está madura o suficiente para aguentar 1 hora em execução de movimento. Uma criança, ela consegue ficar em tempo de atenção, está dentro daquele capítulo sobre a atenção, ela fica por máximo 10 minutos, 5 minutos e olha lá. Então, se eu vou trabalhar com bebês, o meu estímulo que eu vou dar, eu trabalhei numa creche, tempinho atrás, eu ficava 5 minutos com cada bebê. Depois, com crianças de 1 ano de idade, eu ficava 10 minutos. Depois, com crianças de 2 anos de idade, eu ficava 15 minutos. As crianças de 3, 4 anos, eu ficava 20 minutos. Aí, na aula de educação física, no primeiro ano, eu já ficava 40 minutos. Aí, a partir do terceiro ano, eu ficava 50 minutos. Porque o tempo de atenção da criança para aquilo que ela está fazendo é restrito, em função do amadurecimento. Certo? Então, aqui é biologia. Aqui é ambiente. Vamos lá. A professora Karine aprendeu a dançar e cantar a leleque assistindo ao programa Esquenta. Essa é fácil. Tarefa. Ambiente. Qual foi o fator que estimulou ela a fazer? Programa. Foi o programa Esquenta. Assistindo ao programa. E ela foi repetindo em casa, foi fazendo a tarefa em casa, mas qual foi o estímulo dela? Ela aprendeu com quem? No programa. Vamos lá. A professora Camila, jogando voleibol, não consegue saltar por cima da rede. E qualquer um de nós também não conseguiríamos saltar por cima da rede. Passar de Ambiente. Não, Ambiente. daí a tarefa. Biológico? Tarefa. Físico-mecânica. O problema é que eu não tenho força suficiente, não tenho potência do meu músculo para saltar. A 2,43 metros. Aí é uma questão de tarefa. Você tem que pensar que o conceito da tarefa está relacionado com a parte física e mecânica. O conceito biológico é a questão maturacional, a questão do processo interno. E ambiental é tudo que não é do corpo. Então, saltar, eu não consegui saltar. Quer dizer, a 2,43. Eu consigo saltar
a 30 centímetros, 50 centímetros. Mais 2,43 porque eu não tenho força muscular para fazer isso. Então aqui seria a tarefa. Vamos lá. Um dos 5 filhos do professor Joselito, de 3 meses, não consegue escrever seu nome. Qual que é? Biológico. 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 Porque ainda não amadureceu para fazer a aprendizagem. Então não é questão de tarefa física ou mecânica, nem questão de estímulo do pai. É porque o fator biológico não deixa fazer a apropriação daquela aprendizagem ali, né? Apropriação daquele movimento. Certo? O professor Moraes, nadando com gastrite, não consegue girar o ombro a um ângulo de 360 graus. Tarefa biológica ou ambiental? Eu botei biológico. Acho que é ambiental. Não. É tarefa. Sabia. Lembra que questão de músculo e parte física, a estrutura é tarefa. Ele não consegue girar o ombro porque não consegue realizar a tarefa, porque aqui há uma limitação na estrutura corporal para girar o ombro a 360 graus. Ele pode tentar treinar, ou seja, está biológico ok, ele pode tentar treinar, mas se o corpo não deixa, não dá para fazer isso. Então, a parte correta aqui, que não são de biologia, é 1, 3, 4 e 6. Quer dizer que biologia é 2 e 5. 2, a professora Tati, e 5, o de 3 meses. Então, eu tenho que ir colocando A, B ou T e depois associar as respostas com isso aqui. Certo? Vamos lá. Medula, cerebelo, olha o tamanhozinho só do cerebelo, certo? A informação, no caso, ela viria por aqui e depois para cá no tálamo, certo? E o tálamo ia distribuir para o córtex motor, pré-motor, fica mais ou menos nessa região aqui. Ó, hipotálamo, que é o abaixo do tálamo, é o mais conhecido. Nós temos gânglios aqui, tem várias coisas importantes para a nossa memória e algumas ações. Mas vamos lá. Eu mostrei o desenho e estou afirmando: o desenvolvimento neuropsicomotor se dá no sentido crânio-caudal. Crânio-caudal. Portanto, em primeiro lugar, a criança firma a cabeça, a seguir o tronco, depois os membros inferiores. Estou afirmando. A maturação neurológica se dá primeiro no sentido cerebelo, depois tálamo, depois córtex motor. Estou afirmando. A informação segue o sentido caudal cerebral, cauda cerebral, passando por 3 zonas didáticas. Primeira, segunda e terceira zona. A primeira zona é sensação, depois percepção e depois associação. Certo? Bom, a partir das assertivas acima, que estou dizendo que estão corretas, relacione um colorado assistindo a Libertadores deste ano, escorregou e bateu seu cotovelo no chão, dor de cotovelo. Organize o impulso nervoso nessa pessoa numerando em ordem crescente. O que acontece primeiro? Ele bateu o cotovelo. Quais são os neurônios que vão ser estimulados primeiro? Primeiro é aferente. Aferente seriam os neurônios sensitivos que vão levar a informação. Então aqui seria 1, certo? A informação vai subindo e ela chega aonde agora? No córtex. Não, cerebelo. No tálamo. Vamos. Cerebelo. O cerebelo, Depois... porque medula e cerebelo, o que tem aqui? O que tem na medula ali? Uma ordem de sobrevivência, onde tem tempo de reação ali, né? Tempo de reação. Vocês têm o reflexo, certo? Coordenado pelo cerebelo.